Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do ano de 2021. Eu sou o professor Eric e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Estarei com vocês no decorrer desses dias para a gente revisar algumas coisas que foram vistas no ano passado, para a gente reforçar ainda mais esse ano, e vamos iniciar na nossa primeira aula falando sobre conjuntos numéricos e a reta numérica. Mas primeiro eu peço para que vocês se inscrevam no canal e curtam e comentem no nosso vídeo, porque as aulas serão postadas todas as semanas através desse canal, então é importante que vocês estejam inscritos para não perderem nada, nenhuma atividade, não ficarem pendentes. Lembrando que essas atividades, que tudo que for passado aqui é destinado a todos os alunos que estão matriculados na Unidade Escolar Manuel Leal do 8º ano devem participar de tudo que for passado daqui para frente. Todos os alunos devem estar presentes nas atividades. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos e a reta numérica. Vamos lá? Os conjuntos numéricos eles foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos sempre que existia a necessidade de resolver um problema que não possuía solução até então. Primeiro vamos tratar dos conjuntos dos números naturais. Ele é o conjunto numérico dos mais conhecidos, porque o nome desse conjunto, os números naturais, já diz muito sobre ele, porque são os números que a gente vê no nosso dia a dia, são os números que a gente tem costume de utilizá-los e percebê-los eles no nosso cotidiano. Então, esse conjunto foi o primeiro a ser desenvolvido e ele surgiu a partir da necessidade de contar, de enumerar as coisas, enumerar elementos. Então, os conjuntos dos números naturais surgiu a partir dessa necessidade. E ele também possui o símbolo n. O símbolo dos conjuntos dos números naturais é o n, e ele é representado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. O conjunto dos números naturais ele é infinito e, como a gente sabe, são esses números que a gente encontra facilmente no nosso dia a dia. Tipo, é uma cadeira, 2 mesas, 3 cadernos, 4 celulares. Então, são coisas que a gente pode numerar, pode estar contando. O conjunto dos números naturais tem um subconjunto, que é o n asterisco, que é denotado pelos conjuntos dos números naturais sem o zero. Ou seja, esse subconjunto aqui representado por n asterisco, aqui, são os números naturais com exceção do zero. Então é a mesma coisa, só que a gente vai eliminar o zero. Então é somente isso. Partindo disso, vamos para o segundo conjunto numérico. O conjunto dos números inteiros. Com o conjunto dos números naturais, operações como soma e multiplicação eram possíveis de serem feitas e até algumas subtrações. Mas problemas como 1 menos 2 e 4 menos 15 começaram a surgir. Ou seja, porque a gente sabe que 1 menos 2 é igual a menos 1. E 4 menos 15 é igual a menos 11. E o que a gente sabe? Que esses elementos eles não pertencem aos naturais. Então, partindo disso, teve a necessidade de surgir o conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e ele é definido como os números naturais. A gente vê que aqui é o conjunto dos números naturais mais os seus opostos. Qual é o oposto de 1? Menos 1. O oposto de 2? Menos 2. O oposto de 3? Menos 3. Então, o conjunto dos números inteiros são os números naturais e os seus opostos, ou seja, os números positivos e os números negativos. Então, para relembrar, e a gente também, vocês sabem se a gente já viu isso em outras aulas, então, o conjunto dos números inteiros são esses. E como consequência, a gente percebe que o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Ou seja, o que a gente percebe? Eu sei que 1 pertence ao natural, O número 1 é um número natural. Então, como consequência, o 1 também é um número inteiro. Vamos supor aqui que eu tenho o menos 1. O menos 1 ele não é natural.
mas ele é um número inteiro. Então, o que eu tenho como consequência? Que todo número natural também é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Viu, pessoal? Então, vamos lá para o último conjunto, que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais surgiu da necessidade de dividir quantidades, né? Porque quando a gente fala em racionais, a gente já lembra logo de razão. Razão significa divisão. Então, divisão de dois números inteiros. E o símbolo do conjunto dos números racionais é o quê? Ou seja, o conjunto dos números racionais são dois números, P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros, e com Q diferente de zero. Em outras palavras, todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional. Então, naturais, inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas são elementos de conjunto dos números racionais. Naturais foi o conjunto que a gente acabou de ver, os inteiros também. Um exemplo de dízima periódica é 0,111. Então, esse número vai se repetir, se repetindo. Isso é uma dízima periódica. E o período dessa dízima é o número 1, porque o número 1 vai ficar se repetindo após a vírgula inúmeras vezes. E um decimal exato é um número com vírgula em que possui uma quantidade finita de casas decimais. No caso, 0,2. Esse número só tem uma casa decimal, que no caso é o 2. Então, ele é um decimal exato. Então, são exemplos de números assim que são pertencentes ao conjunto dos números racionais. E esses números eles podem ser escritos em forma de fração. Por isso que ele está contido dentro dos números racionais, que é representado pela letra Q. Então, vamos aqui, percebemos que pela construção dos números racionais de que Z está contido em Q, pelo diagrama de Venn temos. O Z é o conjunto dos números inteiros. Q é o número dos conjuntos racionais. Então, todo número inteiro é racional. Então, pelo diagrama de Venn temos que, por exemplo, a gente viu lá no exemplo anterior que 1 é natural. Consequentemente, 1 é inteiro e racional. E aqui a gente tem que o menos 1 é um número inteiro. Apesar dele não ser natural, ele é racional. Todo número inteiro é racional. E agora temos o exemplo aqui, 1/2. 1/2 é um número que pode ser escrito em forma de fração. E 1/2, se a gente fazer a divisão, vai resultar em 0,5. Né? Então, 0,5 ele não é natural e nem inteiro, ele é apenas racional. Então, a gente tem o quê? Que todo natural é inteiro e racional, e todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro e natural, e nem todo inteiro é natural. Então, a gente tem que perceber aí, notar essas diferenças que a gente vai ver ao longo das aulas. E agora vamos tratar aqui da reta numérica. Os números racionais eles podem ser representados por pontos através de uma reta numérica. Quando estamos falando de reta numérica, a gente pode relembrar facilmente de uma régua, em que a gente vai ordenar os números através de uma sequência lógica. Ou seja, a gente não vai jogar os números aleatoriamente aqui. A gente vai seguir uma sequência, no qual eu vou tomar como referência o zero, e todos os números que estão à direita do zero vão ser os números positivos. E todos os números que estão à esquerda do zero vão ser os números negativos. Percebam que à esquerda do zero eu só tenho números negativos. E à direita do zero eu só tenho números positivos. Ou seja, e percebam também que a cada vez que vai passando um ponto, o número anterior é menor do que o número seguinte. Ou seja, 1/4 é menor que 1, 1 é menor que 5/3, 5/3 é menor que 2, 2 é menor que 2,8 e 2,8 é menor que 3. Então, os números estão seguindo aqui uma sequência do menor para o maior. Aqui também do mesmo jeito. É seguindo do menor para o maior, ou seja, menos 3 é menor que menos 5 sobre 2. Menos 2 é menor que menos 5 sobre 2. Então, quanto mais próximo do zero, os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior eles são.
Então, menos 0,4 é maior do que menos 1. E menos 1,3 é menor do que menos 0,4. Então, vamos aqui para o nosso desafio final. Esse desafio eu quero que vocês copiem no caderno de vocês e anexem no Google Sala de Aula na atividade que eu vou deixar lá. A atividade da aula de hoje, além de assistir esse vídeo, é resolver esse desafio ordenando esses números abaixo aqui na reta numérica. Aqui nós temos 8 números em que vocês vão ordenar aqui na reta numérica, como aqui ó, o exemplo. Vamos aqui o primeiro ponto, o ponto A é 4. Então a gente já sabe que o 4 está aqui. O que é que eu vou fazer? Ó, só colocar a letra A aqui. A letra B, menos 3. Onde é que está menos 3? Eu vou identificar com a letra. E assim sucessivamente com todos os outros números. Então, pessoal, a atividade de vocês para hoje é essa. Eu quero que vocês copiem no caderno e enviem no Google Sala de Aula, que isso vai contar como avaliação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no canal, porque na quinta-feira vai ter mais aula para a gente aqui. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.